E antes de você oferecer a mamadeira à criança, verifique a temperatura do leite, pingando algumas gotas no dorso da mão. Se você tiver a sensação de queimadura, é porque o leite está quente. Coloque então a mamadeira tampada em água corrente por alguns segundos e verifique novamente a temperatura. É muito importante também que você certifique se o leite dado à criança não apresenta nenhum sinal de estar azedo. Faça a comprovação colocando algumas gotas do leite em uma colher limpa e prove. Se houver algum sinal, não dê de forma alguma o leite à criança e comunique aos pais para que outro seja providenciado. Nunca reutilize a colher para provar novamente o leite ou o alimento. Terminada a primeira prova, coloque a colher imediatamente na pia para ser lavada. Do mesmo modo que você procedeu ao provar o leite, pode fazer ao dar a refeição à criança, verificando a temperatura, o sabor e a textura. Se o leite ou qualquer outro alimento estiver quente, nunca sopre, pois este procedimento não é nada higiênico e pode, consequentemente, causar contaminações. Para amamentar a criança, sente-se em uma cadeira confortável e dê o alimento vagarosamente, para a criança não correr o risco de se sufocar. Incline a criança um pouco, como você está vendo, e nunca dê o leite a ela quando estiver deitada. Após cada mamada no bebê, coloque-o para arrotar segurando-o contra o seu ombro e dê-lhe tapinhas leves nas costas. Procure ver qual a melhor posição para o conforto do bebê e para você. Mesmo que a criança já seja capaz de segurar a mamadeira com as duas mãos, nunca a deixe mamar sozinha. É preciso que você esteja sempre junto. Normalmente, ao que se refere à alimentação do bebê, a mãe segue as orientações do pediatra. Portanto, você deve estar ciente dessas orientações. Ao dar frutas à criança, lave-as muito bem em água corrente filtrada. De início, a alimentação é amassada ou peneirada, na forma de papa. Com o tempo, a forma de preparo já começa a ganhar uma consistência maior, passando a ser menos pastosa e com pedaços. Aos poucos, a criança começa a se alimentar da mesma comida que é feita para a família, tais como frutas, cereais, hortaliças, legumes, carne, aves e peixe. Evite dar à criança alimentos como conservas, salsicha, linguiças, balas e doces e dê a ela muito líquido, principalmente nos dias mais quentes. Ao preparar as refeições, procure usar o óleo e o sal com moderação. E ao usar o fogão, coloque os cabos das panelas sempre voltados para dentro, para evitar que acidentes ocorram. Na hora de dar as refeições à criança, siga rigidamente o horário estipulado pela mãe, pois a alimentação também faz parte da rotina diária da criança. Além disso, nunca dê qualquer alimento fora dos horários indicados, pois além de prejudicar as refeições básicas, a criança cria maus hábitos alimentares. Ao dar novos alimentos à criança, ofereça-os em pequenas quantidades, observando a sua reação em relação à aceitação. Vá aumentando aos poucos até que ela se habitue ao novo sabor. Se a criança rejeitar o alimento, não a force a comer. Espere passar algum tempo e volte a oferecê-la novamente. Incentive a criança a comer comidas diferentes. Uma das formas é a sua participação no preparo do alimento. Escolha receitas simples, rápidas e que possam ser feitas com poucos utensílios domésticos. Um sanduíche pode ser um bom começo para crianças a partir de 3 anos de idade. As receitas que não vão ao fogo são as mais indicadas. Deixe a criança à vontade para usar a criatividade, dando forma e vida às suas preparações. Evite dar palpites e criticá-la, fazendo apenas as partes mais complicadas do preparo. Incentive a criança a montar o sanduíche, incluindo folhas de alface, fatias de tomate, queijo e cenoura ralada. Na hora da refeição, evite demonstrar alegria ou tristeza em relação ao que a criança come ou deixe de comer. Mostre que o bom apetite e o gosto pelos alimentos é o que se espera de todos, pois a criança tem tendência a imitações.
A criança deve estar descansada e à vontade antes de se alimentar e as refeições têm de ser servidas em ambiente tranquilo e confortável, sentando-a em uma cadeira adequada e à altura dela. Verifique a alimentação da criança, retirando sempre os ossos e espinhos, a fim de prevenir que a criança não se engasgue ou se sufoque. Para a criança maior, é importante deixá-la beber o leite, o suco e a água no copo e fazer as refeições sozinha, pois ajuda no desenvolvimento de coordenação dos seus movimentos. Porém, esteja sempre por perto observando-a.